Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 12 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e infelizmente nós tivemos a confirmação da morte do Itai Hen, que é um americano israelense que foi um dos sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Ele estava, acreditava-se que ele estava como refém aqui do Hamas, aqui na faixa de Gaza. Infelizmente, hoje nós tivemos a confirmação de que ele morreu no dia 7 de outubro mesmo, e apenas o corpo dele foi levado para dentro da faixa de Gaza. Muito triste essa situação aqui. Até o Biden falou sobre isso, é o primeiro americano morto nessa guerra, embora já tivesse sido morto há mais tempo, foi confirmada a morte agora, né? Fora isso, continuam as operações israelenses aqui. Israel liberou o vídeo do ataque que teria matado o número 2 do Hamas. A gente não tem a confirmação disso ainda. Desculpa, o número 3 do Hamas. Mas a gente tem o vídeo do ataque que teria feito isso, né? E aqui no norte existe gente em Israel querendo já partir para fazer a ação militar aqui contra o sul do Líbano, e teve uma série de operações aqui, inclusive aqui na cidade de Baalbek, aqui no norte do Líbano, atingiu um grupo do Hezbollah aqui, matou vários terroristas do Hezbollah. Excelente notícia por aqui. E vamos falar também sobre o convite para Bolsonaro ir para Israel, que na verdade foi estendido ao Tarcísio e ao Caiado, ou seja, mesmo que o Bolsonaro não possa ir, a gente vai aguardar, tomara que o STF autorize a ida dele, mas também vai ter representante, pessoas que apoiam o Bolsonaro vão estar lá também em Israel, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha em Tel Aviv, já foram se inscrever no Capsul quase 500k, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos começar com uma notícia muito triste. O Itai Hen, ele era um sargento das forças israelenses, ele é americano de nascimento, mas como tantas outras pessoas, tantos judeus no mundo todo, também morava em Israel. Tinha brasileiros judeus lá, tem argentinos judeus, tem um monte de gente de várias nacionalidades que mora em Israel. Ele é um americano de Nova York que mora lá em Israel. E muito triste, tivemos a confirmação hoje que, na verdade, ele foi morto no dia 8 de setembro, no 8 de outubro, já foi declarado morto, mas o corpo dele foi mantido pelos terroristas do Hamas em Gaza, como uma forma de torturar as famílias. Só pode ser isso, não tinha nenhuma outra vantagem isso daí, né? Aqui, a governadora de Nova York falou que depois dos ataques do Hamas, milhares foram deixados se perguntando se os seus amados, seus entes queridos, estariam seguros, estariam sequestrados, estariam mortos. Até hoje a gente esperava ter uma boa notícia do Itai Hen, que ele estivesse vivo, mas ela se encontrou com o pai dele, coisa e tal, e descobriu, eles já tiveram a notícia de que ele foi morto, né? O Biden também se pronunciou, dizendo que ele e a Jill, né, a mulher dele, estão devastados com essa história, coisa e tal. É o primeiro americano que é morto nessa situação. Enfim, isso certamente vai criar um novo grau de apelo entre os americanos por essa guerra, né? Existe uma discussão aqui que está sendo colocada na Axios de que alguns oficiais americanos não querem que o Netanyahu avance sobre Rafah, né? Isso é uma questão bastante controversa, porque o fato é que Rafah virou uma base do Hamas muito forte, tem muitos terroristas aqui, provavelmente muitos reféns também, né? Então os israelenses fazem questão de tomar a cidade de Rafah, de controlar ela como controlaram o resto da faixa de Gaza, mas os americanos teriam dito, e olha só, não é uma coisa oficial, eles teriam dito que isso mudaria a relação entre Estados Unidos e Israel. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso daqui ou é o jornalista que está fazendo besteira, jornalista esquerdista, querendo convencer Israel a não destruir o Hamas completamente, porque o fato é, se não tomar o Rafah, o Hamas vai continuar ali e vai ressurgir depois, né? Se Israel pretende de fato acabar com o Hamas, precisa controlar Rafah, né? Então acho que é mais o jornalista querendo tirar o corpo fora, ou talvez algum membro do governo
americano querendo isso, mas a verdade é que não tem condição nenhuma. Rafah vai ter que ser tomada por Israel, não tem jeito, né? Hoje as operações continuaram ali na faixa de Gaza, localizaram mais um monte de armas e coisas ali em Hamad. Hamad, como a gente falou ontem, é essa região aqui ao norte de Khan Yunis, que tem sido alvo de várias operações do exército israelense aqui, né? Vários terroristas foram desbaratados aqui. E também no norte e no centro da faixa de Gaza, também descobriram vários lançadores de foguetes que foram destruídos ali, né? Bom, essa daqui é a imagem do ataque feito contra o Marwan Issa, que é o número 3, segundo alguns, número 2, segundo outros, dentro do Hamas. Ele estava num túnel nessa região, então Israel precisou usar aquelas bombas Bunker Buster, né, que elas não explodem imediatamente, elas afundam na terra e só lá embaixo que elas explodem. E a expectativa de Israel é que ele tenha sido morto nesse ataque. A gente não tem certeza ainda, mas a expectativa é essa. Eles tinham a informação de que ele estaria nesse túnel que está aqui, o túnel foi atingido com esse ataque, né? O Ben-Gvir, que é um dos ministros do Netanyahu, ele é ministro do Netanyahu, mas ele é de um partido mais radical à direita lá em Israel, né? O governo do Netanyahu é de centro-direita, mas tem alguns elementos mais radicais da extrema-direita lá também. Ele precisou fazer essa coalizão para conseguir governar Israel. E esse cara é um radical, né? Mas ele expressa o interesse de muita gente dentro do próprio exército israelense. Ele está pedindo que o exército responda depois de mais de 100 foguetes lançados contra o norte de Israel. Ele está pedindo guerra agora lá no Líbano, né? Quer que o exército entre lá. Se eles vão entrar ou não vão, a gente não sabe, mas que estão fazendo alguns bombardeios bastante significativos. Isso daqui é a cidade libanesa de Baalbek, que fica bem aqui no norte, acima até de Beirute, e que é natural, né? O grosso do Hezbollah está aqui no sul, mas evidentemente que eles mantêm algumas bases aqui no norte por questão até de segurança, de poder mandar os líderes aqui para o norte, coisa e tal. Então o Israel ficou sabendo de alguma coisa aqui, bombardeou Baalbek e conseguiu, parece, bons resultados lá, tá? Bons resultados em Baalbek, várias coisas destruídas aqui. Aqui está a visão de vários prédios destruídos ali na região, né? Em Beká, que fica mais próximo da fronteira de Israel com o Líbano, também houve um ataque israelense nessa localidade e teriam membros do Hezbollah feridos nesse ataque. Aqui tem a informação de alguns terroristas do Hezbollah chegando em hospitais lá no Líbano. Tomara que não consigam reviver o cara, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, mais uma vez, não traz nenhuma grande novidade aqui, as coisas estão realmente meio devagar por lá. O pessoal está reclamando muito da questão da cerimônia do Oscar, em que existe uma lenda de que os judeus controlam Hollywood, controlam a mídia americana e coisa e tal. Sempre falei para vocês, é uma besteira, tem gente de todas as religiões nessas grandes posições de poder. É verdade, sim, existem judeus muito poderosos nos Estados Unidos, ninguém está dizendo que não tem, não. Mas dizer que eles controlam de forma unificada, não é isso, né? Até porque o fato de serem judeus não quer dizer que todos eles estão macomunados com um elemento comum ou coisa e tal. Isso é só teoria da conspiração, e é uma teoria da conspiração muito perigosa, porque foi essa teoria da conspiração que deu origem ao nazismo. Então, essa ideia de que os judeus dominam a mídia, os judeus dominam Hollywood, isso é uma besteira. E fica claro na cerimônia dos Oscars, né? Vários atores usaram um bottom vermelho em homenagem aos palestinos, bando de socialistas, esses atores de Hollywood, e não teve ninguém para falar por Israel. Não teve uma pessoa que fez um discurso a favor de Israel, que pediu a liberação dos reféns ou não sei o que lá. Ou seja, realmente é triste ver isso, né? É o contrário do que eles dizem. Quem está dominando muita coisa lá nos Estados Unidos é a esquerda, com o pensamento dela errado. Isso daqui é uma historiadora americana explicando mais uma vez no rádio lá nos Estados Unidos que, olha só, não existem, a solução de dois estados não existe porque os palestinos não quiseram. Eles recusaram ela em 48, recusaram em 67, recusaram em 73 e agora também vão recusar. O que os palestinos querem é destruir Israel. Não tem outra coisa, eles não querem conviver com Israel. Quem aceita a convivência é Israel, são os israelenses, né?
Infelizmente, esse entendimento falta para muita gente. Eles acham que Israel está ocupando a área, está obrigando os palestinos, está tirando a área dos palestinos. Não, sempre teve essa possibilidade. Foram os palestinos que não quiseram. São os palestinos que querem destruir Israel, no final das contas, né? E andaram circulando alguns panfletos lá em Nova York tentando justificar o injustificável, né? Porque o que todo mundo fala é isso. Que diabo de resistência é essa do Hamas que estupra mulheres, que mata crianças e coisa e tal, né? Isso não é resistência, isso é ataque. E aí colocaram isso daqui, ó, bebês são ocupantes também, liberte a Palestina por qualquer meio necessário. Estupro também é resistência, liberte a Palestina por qualquer meio necessário. Olha o absurdo isso, né? Bom, e aí esse pessoal falando tanta besteira acaba normalizando esse tipo de comportamento antissemita. Aqui no Brasil, 6 alunos de uma escola, alunos de 13, 14 anos, desenharam uma suástica no caderno de um aluno judeu, foram suspensos por isso, um absurdo completo. Mas a grande culpa nessa história é justamente desse pessoal que fica passando pano para o Hamas. O Lula, principalmente, né? Que ficou fazendo essa comparação de judeus com nazistas. Olha o absurdo isso daí. Enfim, a escola suspendeu os 6 alunos, está investigando internamente o que aconteceu para ver qual vai ser a pena dos alunos, né? Eu acho que é importante demonstrar de forma dura para o pessoal entender que isso não é uma piada, isso não é uma brincadeira. Desde cedo tem que entender esse tipo de coisa, né? Bom, o Tarcísio e o Caiado vão viajar a Israel a convite do Netanyahu. O Netanyahu convidou os dois, convidou também o Zema e o Bolsonaro. Mas parece que o Zema não vai poder ir e o Bolsonaro está na dependência de ter a liberação do passaporte dele pelo STF, né? Então aqui, o governador de Zema foi convidado também, mas já comunicou que não comparecerá por ter compromissos assumidos anteriormente. É uma pena, porque vai ser uma excelente vitrine aqui no Brasil essa visita do Caiado e do Tarcísio lá. Mas, enfim, o importante seria o Bolsonaro ir, mas a gente não sabe se o STF vai deixar Bolsonaro ir. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nessa visita. De qualquer forma, vai ser algo importante para marcar a posição dos brasileiros contra o idiota do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.